Eu cheguei numa área, por exemplo, eu não sabia nada de logística, então eu precisei fazer uma imersão grande para dar resultado rápido. O que é importante para você na hora de escolher um transportador para operar na sua operação? Custo e eficiência, né? Uma boa gestão, tem um investimento em tecnologia, eficiência dentro da sua cadeia e, obviamente, o equilíbrio em preço, custo. Essa coisa de ser simples, de ser direto, faz com que a gente entenda melhor o que está acontecendo e dê uma orientação mais clara para quem vai executar. O básico tem que estar brilhante antes da gente passar para a próxima fase. Menos iniciativas e mais acabativas, né? A gente precisa começar as coisas e terminar as coisas. Eu quero pegar a área mais desafiadora que você tem hoje. Bem-vindos ao Move Academy, o podcast que explora aqui os bastidores da logística e do transporte. Hoje eu tenho um convidado super especial que é o Geivson. O Geivson tem passagens por empresas super importantes com impacto logístico, como Alpargatas, como IP, como Unilever, Ambev. E a gente vai explorar um pouco sobre como tem sido, né, a evolução da logística no Brasil nos últimos anos e para onde a gente está indo. Geivson, super obrigado pela tua participação, bem-vindo. Cara, eu que agradeço, muito, muito honrado de estar aqui para falar um pouquinho do nosso mundo, né? Vamos dividir um pouco do nosso mundo aí com todo mundo. Bom, eu já começo colocando na fogueira, né? Quando você olha para a logística B2C, aquela entrega mais intensa, né? O que você percebe de mudança dos últimos 3 anos para cá? Esse é um cenário que muda muito rápido, né? A gente hoje, está muito imediatista, né? O ser humano está assim, você pede um Uber, vai demorar 3 minutos, você fica acompanhando ali para ver se ele realmente vai chegar nos 3 minutos. Então, eu acho que o mundo está muito assim. E a gente teve uma injeção muito grande de tecnologia para ajudar nesse monitoramento, inclusive interno, né? As empresas também estão querendo trazer essa velocidade, atender essa ansiedade do consumidor. E então a tecnologia vem ajudando muito nesse processo. Assim, eu acho que não tem mais volta, é um caminho que não tem volta. Eu acho que a tecnologia agora tem a IA, né, que vai trazer um pouco mais de produtividade e tal, mas teve uma injeção muito grande, o mercado brasileiro cresceu muito, né, tem muitas empresas direcionadas para isso, muito por conta da tecnologia que vem apoiando para atender esse imediatismo. E também, à medida que isso evolui, o nível de expectativa do consumidor também vai aumentando, né? Existem outros patamares. Quando você fala da percepção e da velocidade da entrega e da tecnologia ajudando a quem entrega, a tecnologia também ajuda a quem recebe perceber melhor e criar novas expectativas, né? Uma coisa muito legal, que existe uma diferença entre você ser rápido e você ser eficiente e atender essa expectativa, né? Por vezes, por exemplo, o cliente pede para receber num determinado horário, porque antes ele não vai estar em casa. Faz sentido ser rápido e entregar antes? Não, né? Você não vai conseguir atender aquela expectativa. Então, a tecnologia ela ajuda a gente a ter esse equilíbrio. Cumprir aquilo que a gente tem de combinado, aquilo que está na expectativa do nosso cliente. Então, a gente precisa diferenciar ser rápido e ser eficiente e atender. São coisas diferentes, né? Geivson, e olhando agora para o prestador de serviço, né? Você, na cadeira do embarcador, você tem que desenvolver tecnologias para a sua operação, mas você conta com prestadores de serviço, com parceiros para completar a sua jornada para chegar no cliente final. O que é importante para você na hora de escolher um transportador para operar na sua operação? A gente olha muito o nível de serviço, né? E de novo, né? Nível de serviço não é ser rápido, mas ele ser preciso. A gente precisa, né, que ele seja preciso. Então, por exemplo, a gente obviamente busca o equilíbrio entre custo e eficiência, né? Então a gente sempre vai buscar isso. Eu acho que todas as empresas buscam isso. Mas quando a gente vai escolher o parceiro, além de olhar se os preços estão justos, aquela coisa toda, se ele tem uma boa gestão, para a gente é importante, né? Se ele tem, se ele é eficiente na cadeia de atendimento. Então, poxa, eu vou atender, eu preciso que ele coloque dentro da minha operação 15 veículos, mas eu preciso que ele atenda as janelas. Não adianta ele colocar os 15 veículos no final do dia, eu não vou conseguir.
né, operar dessa forma. Então, a gente busca muito empresas que tenham um investimento em tecnologia, empresas que tenham eficiência dentro da sua cadeia e, obviamente, o equilíbrio em preço, custo. Entendi. Bom, falando um pouco agora da sua jornada, né? Você passou por várias grandes empresas aqui. Eu queria Deu uma rodada boa, né? percorrer esse caminho, porque, sem dúvida, né? A gente, além da operação, que não são operações simples, são operações complexas, né? Você tem a sua carreira marcada por operações complexas. Mas eu queria que você percorresse um pouco essa sua jornada, né? Como você foi parar na logística, né? Se você foi lá procurar ou se alguém te empurrou para lá. Me conta um pouco como é que foi esse caminho. Você já está dando spoiler aí, já está dando spoiler, né? Então, assim, eu comecei, na verdade, eu comecei o meu mundo, eu nunca imaginei vir para a logística. Assim. A logística, ela surgiu na minha vida. E aí eu conto muito, eu tenho um orgulho muito grande da minha história, e hoje, assim, eu não me vejo fora da área de supply, da área de logística, de operações, né? Mas eu passei por um período, e assim como todos nós, todos os profissionais, eu passei por um período crítico na carreira, né? Então eu fui convidado a sair. Ó, meu querido, você não está indo bem. Eu trabalhava na área comercial, eu era staff de preço, cuidava de orçamento, olhava preço, tal, não tinha nada a ver com logística. E dentro desse processo, né, me sentindo mal, puxa, estou tanto tempo na empresa, como que eu não estou indo bem, por que eu não estou indo bem? Aí você começa a culpar o planeta, o universo, né? Todo mundo é culpado menos você. Mas chegou um cara, levantou a mão e falou assim, ó, cara, eu queria que esse menino viesse trabalhar comigo. E ele era o cara gerente de operações logísticas. E aí ele me procurou e falou assim, ó, você não está bem, sua avaliação de desempenho foi ruim, mas eu tenho aqui um caminho, eu queria que você pensasse se você aceita esse caminho. Eu confesso que fui pra casa, eu fiquei mal, viu, bicho? Porque como pode? Eu tô indo bem até hoje, nunca recebi um feedback ruim, e agora, de repente, eu tô nessa saia justa aqui. Mas eu resolvi aceitar, olha só, né? As coisas não acontecem por acaso, né? Eu resolvi aceitar o desafio, e eu fui para ser analista de rota para cuidar de 35 motoristas e 70 ajudantes. A área de operações mesmo. Empresa? Na Ambev. E aí, o único pedido que eu fiz para ele, nesse processo todo, nessa confusão toda da minha cabeça, foi: eu quero pegar a área mais desafiadora que você tem hoje. Assim, eu queria cuidar das coisas que não estão andando. Foi o único desafio que eu fiz. E ele cumpriu, viu? Ele me colocou numa operação bastante conturbada, não estava entregando os resultados, não conseguia, os indicadores básicos estavam desintegrados, o time não estava unido e tal. E foi fantástico para mim, assim. Foi na dureza que eu me transformei muito profissionalmente, aprendi muito sobre liderança, muito sobre transformação, resiliência, de você estar onde as coisas acontecem, né? Eu saí de um perfil super staff ali, de planilhas, Excel, PowerPoint, para realmente ir para o game ali, sabe? Para a operação, para entender como as coisas acontecem da porta para fora. Então, foi muito legal. No começo, as pessoas me olhavam dentro do time também com desconfiança. Poxa, cara, nada a ver. O cara do administrativo aqui, isso daí não vai ficar nem dois meses aqui com a gente. Tá acostumado a ficar lá no ar-condicionado. Ar-condicionado e tal. E eu tava mesmo acostumado com isso, né? Mas foi muito legal, assim. Eu lembro como se fosse hoje no meu primeiro dia nessa operação. Eu entrei e eu escutei esses murmúrios assim, ó. Nada, olha, nossa, esse aí não vai aguentar nada aqui. E aí eu já estava nesse processo de, cara, eu não tenho nada a perder, né? Isso aqui é uma chance, né, que eu estou recebendo, então eu vou fazer diferente do que eu sempre fiz. E literalmente eu subi numa mesa, nesse meu primeiro dia, e perguntei para todo o time, falei assim, olha, quem aqui não consegue cumprir jornada? Naquela época, quando começou a implementar a jornada do motorista, né, não pode ficar a jornada de trabalho, etc., várias equipes levantaram a mão, eu escolhi uma e falei assim, olha, você que é o ajudante dessa equipe, você vai estar de folga hoje, eu vou como ajudante no seu lugar. E eu fui de ajudante, eu, mais um ajudante e o motorista bater caixa de cerveja na rua. E a gente conseguiu entregar o resultado do dia. Confesso que eu tomei uns Dorflex para estar na matinal do dia seguinte, mas eu subi na mesa de novo e falei assim, olha, eu fui lá
e a gente bateu a meta. Levanta o time, batemos a meta, não batemos. Devolução baixa, atendemos todos os clientes e a gente chegou dentro da jornada, não chegamos? Agora, quem mais aqui não consegue bater a meta? É só falar comigo. Então o time falou assim, cara, peraí, esse cara é dos nossos. E aí eu fui acolhido. E aí a gente transformou essa estrutura que atendia parte da região de Brasília numa das melhores do Brasil. Então eu fiquei muito orgulhoso. E aí dali para frente eu entendi um pouco desse equilíbrio de você estar onde as coisas acontecem. Até hoje eu faço isso, tá? Então meus meninos que estão me escutando aqui, que estão me vendo, eles sabem, eu vou para operação, eu vou para o CD, eu tenho uma agenda de viagens bastante grande para estar junto. A gente passa horas e noites acordado fazendo as coisas como tem que ser feitas, porque eu acredito muito nessa presença de você estar ali junto, o time sente isso é importante, né? Então, a partir desse dia, eu fui me desenvolvendo cada vez mais como líder, me desenvolvendo cada vez mais tecnicamente, entendendo também a necessidade de estudar, de aprender, porque eu cheguei numa área, por exemplo, eu não sabia nada de logística, então eu precisei fazer uma imersão grande para dar resultado rápido. Então você precisa entrar mais no detalhe, você precisa provocar. O legal de você estar chegando é que você pode perguntar um monte de coisa que o pessoal julga imbecil ali, ó, não, mas essa pergunta, cara, mas como você faz? Por que você faz dessa forma? Então isso acabou se transformando no meu DNA. Então eu pergunto muito, eu gosto de entender como as coisas acontecem, gosto de estar presente, e é um pouco dessa pegada que a gente tem, e aí me moldou até aqui. Então eu comecei ali. Eu gosto muito da cultura, né, do ambiente da Ambev. Muitas pessoas falam sobre que é uma companhia dura demais, né, no jeito de fazer a gestão do resultado, etc. Mas eu trabalhei numa empresa que foi investida por um fundo, né, que é da mesma turma ali, que era o GP Investments, e tem toda uma turma que foi criada juntos ali e formou gerações de líderes, né, dali para frente. Mas essa questão de fazer um job rotation, então você pode sair de uma área que não tem nada a ver para ir para uma outra área que as pessoas vão te receber de uma maneira aberta, né? Óbvio, o resultado é sempre imperativo, ele está sempre ali direcionando o trabalho de todo mundo, mas as pessoas te dão a mão para fazer coisas diferentes, né? E para você desbravar, para você de fato empreender dentro do negócio. E foi uma virada para você, e pelo que eu entendi, uma virada de vida, né? Porque assim, você colocou aquela medalha no peito e falou assim, agora vou pendurar as outras, né? Não, foi muito legal, assim. Depois disso, um ano depois eu fui promovido, 6 meses depois dessa promoção eu fui promovido de novo, então assim, e aí eu fui crescendo, fui entendendo, passei por várias indústrias, eu gosto de contar esse cenário da Ambev, eu fiquei 10 anos lá, e depois eu passei por várias indústrias, então depois da Ambev eu fui para a Unilever, também uma cultura muito legal de como fazer as coisas. O caminho que você percorre, ele é tão importante quanto o resultado final, então é importante você passar por esse caminho sem deixar detritos, porque outras pessoas passaram também. Então você precisa se organizar para que isso aconteça, então isso foi muito bacana. Passei pelo IP. Deixa eu contar um caos de Ambev. Chamaram uma vez, a gente estava implantando o PEX nessa empresa, né? Na Sascar. E aí chamaram o Fred Balboa para dar uma palestra lá, né? E eu achei um barato, porque ele contou como foi que ele implantou o PEX, né? Você falou da matinal, daí ele falou, olha, pessoal, seguinte, a gente tem um processo novo agora que a gente vai fazer uma reunião matinal aqui com todo mundo, então eu preciso que todo mundo venha para a revenda às 7 da manhã, para a gente fazer essa matinal aqui. E depois, beleza, depois dali para lá a gente segue o processo da implantação do programa de excelência, né? E aí um falou assim, eu não vou poder porque eu tenho que levar meu filho na escola. O outro falou, eu não vou poder porque eu moro muito longe da matinal e da revenda, então fica difícil para me locomover e tal. Ele ouviu todo mundo e falou assim, posso pedir um favor para vocês? Vocês podem fazer só por 15 dias? Isso. A turma falou, não, por 15 dias, beleza. Ele falou que é o tempo que eu preciso para mandar todo mundo embora e botar todo mundo novo aqui para cumprir a matinal. Isso que dali para lá nunca deixou de ter matinal. Não, assim, a Ambev é uma escola, né? Assim, a Ambev é uma escola, ela é reconhecida por isso. Eu tenho muita gratidão por ter passado por lá. Mas enfim, e aí, mas eu fui seguindo. E aí eu fui a parte de 10 anos lá, depois IP. Depois eu fui para Unilever, depois IP. Né? Então, Unilever eu fiquei
foi bem bacana, me deu uma roupagem muito bacana de customer service, de entender o cliente, de estar próximo do time de vendas, de entender de demanda, foi muito bacana. Que ano era esse, quando você saiu da Ambev e foi para a Unilever? 2010 eu saí da Ambev e fui para a Unilever. E aí, qual posição que você foi? Eu fui na Unilever, eu fui para ser o gerente regional de Customer Service, cuidando do centro-norte do país. Então, peguei as áreas rarefeitas que eu digo, né? Que assim bastante distantes uma da outra, com muitas particularidades, né? Então, eu tinha entrega em balsa, né? Então, eu subia de cabotagem, então é diferente, bastante complexidade. Multimodal complexo. Bastante complexo. Eu fiquei 2 anos na Unilever e depois eu fui para a IP, empresa também fantástica, eu acho muito legal. Meus dois filhos mais velhos também trabalharam lá, minha filha e meu filho. É uma empresa que investe muito em treinamento, desenvolvimento das pessoas, muito legal também. Eu fui para cuidar da área corporativa de logística, foi uma passagem muito bacana. Tem muitos amigos aí que pelo caminho lá na IP. E no corporativo um escopo maior, né? Um escopo ampliado, imagino. Lá a gente tinha a incumbência de implementar orçamento, né, desenhar processos, tudo que eu aprendi na Ambev, programa de excelência, né, então tudo que eu aprendi na Ambev eu pude aplicar ali, então foi muito legal de entender como funciona a logística reversa, onde tem oportunidade, né? Toda a parte de orçamento, composição do frete, se tem oportunidade de negociações, desenho de malha. Então, foi uma oportunidade bem bacana de você ajudar as operações, né? Ter um ponto focal dentro da organização que as operações podiam se apoiar, né? Pudessem se apoiar ali. Então, foi uma experiência legal. Depois eu fui para Coty. Coty é uma empresa de cosméticos, né, que é a antiga Brain Pharma, né, Hypera. Fiquei 5 anos lá, foi muito legal também. Eu consegui lá, eu fui para replicar esse processo de corporativo e depois acabei assumindo toda a área de distribuição do Brasil e armazenagem do Brasil como gerente executivo. E foi muito legal, ele tem muitas histórias bacanas, mas a gente implementou, por exemplo, um processo de acidente zero, né? Até hoje tá 0 acidentes, tem uns 4, 5 anos, então o processo eu tenho um orgulho danado de ter ajudado nesse processo, né, que é o programa Paz. Tem revisitar toda essa parte orçamentária, gestão de pessoas, então assim, desde desenhar uma academia de talentos dentro da companhia para desenvolver as pessoas, a gente tinha um turnover muito elevado, e aí como que a gente retém essas pessoas, né? Então desde de educação interna, né, até olhar fluxo interno de armazém. Eu tenho um negócio bem legal que vem dessas experiências na Coty, né? E a gente assim, puxa, um monte de cientistas, né? Os caras estudiosos ali falando, nossa, temos que aumentar a produtividade, como a gente faz isso? E a minha provocação falou assim, cara, vamos trazer mais gente para conversar conosco? Vamos pegar um cara operador de empilhadeira, um auxiliar ali, porque o cara tá sentindo a dor ali, ele pode, né, ouvir aqui e ajudar a gente. E nessa negócio de planilhas e dados e etc, levantou a mãozinha um rapaz, o cara da operação, falou assim, cara, pô, legal isso aí, magnífico esses números, eu não estou entendendo muito bem, mas parece ser bonito. Mas o bebedouro fica longe demais. A gente tem que andar 200 metros para beber água, atravessar a catraca, vai para lá, volta, gasta um tempo danado para beber água. Por que o bebedouro não é mais próximo? A gente parou, assim, cara, vamos entender um bebedouro. Assim, se a gente economiza 3 minutos o cara beber água, quantas caixas dá para carregar em 3 minutos? 2, 3. Beleza. Quantas pessoas nós temos aí? 70. Quantas caixas no ano? 10 simples. E aí, eu tenho um dilema comigo assim, cara, o básico tem que estar brilhante antes da gente passar para a próxima fase. O básico está brilhante, o básico está perfeito. A gente está fazendo as coisas simples, bem feitas. E outro tema que eu aprendi muito nesse processo e é um dos nossos dilemas ali na Alpargatas, quando eu começo, eu termino. A gente fala muito que é menos iniciativas e mais acabativas, né? A gente precisa começar as coisas e terminar as coisas, porque você tem vários benefícios nisso. Primeiro, você cumpre aquilo que você prometeu, né?
Segundo, dá uma sensação de vitória e de o time começar a ver o resultado fantástico. Caramba, a gente terminou, concluiu, vamos pro próximo, porque essa sensação é boa de, cara, a gente conquistou, conseguimos fazer esse negócio acontecer, né? Então, menos iniciativas, mais acabativas, simples, vamos ser simples. Cara, será que a gente precisa agora de uma mega ciência, mas o bebedouro está no lugar correto? São coisas simples. A gente olhou o básico para antes de avançar para o próximo. Então, isso foram várias experiências legais de ouvir, de trazer as pessoas para a gente escutar, que mudou bastante o meu jeito de pensar, sabe, ali dentro da operação. Então é importante ter um time heterogêneo ali, sabe, ter mais pessoas de vários níveis. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu falo com os meus diretos, e nele eu coloquei o time de finanças, tem uma pessoa de gente, de RH. Então assim, por quê? Poxa, eu vou falar só de logística ali, mas de repente alguém levanta a mão e fala, o bebedouro está no lugar? Né? Então assim, é importante a gente ter essas escutas e ter um time multifuncional, sabe? Mesmo que não seja um time direto de logística, mas pessoas que estão ali, né, que possam agregar valor. Então, foi uma experiência muito legal na Coty. E depois eu fui me aventurar com consultoria. E aí, primeiro eu fui para uma empresa de sorvetes de um fundo. E foi uma experiência muito legal, porque eu agreguei dentro do meu negócio também a área de indústria. Então, eu nunca tive debaixo do meu guarda-chuva a indústria, então eu fui para assumir a área de logística e operações e veio um presente que foi a área industrial também, e aí eu aprendi bastante, porque tecnicamente a indústria ela tem mais processos, né? Ela é mais rigorosa com os padrões, então foi muito bacana isso, essa vivência, uma indústria de sorvetes, cara. Olha, logística de congelados é complicado pra caramba, e sorvetes é bem complexo, porque o sorvete ele é sensível, é um produto que você tem minutos ali para tomar uma decisão, né? Senão você perde aquele produto. Então é uma área bastante complexa e sensível, e a área a indústria veio me dar uma roupagem um pouco mais técnica, um pouco mais processual. Ampliou um pouco a visão também. Você acaba, né, olhando, e eu olhava supply end-to-end, então a área de compras também ficava comigo, então desde a compra da matéria-prima, produção, armazenamento, entrega, ficava sob o meu guarda-chuva. Então você começa a olhar a cadeia como um todo, isso foi muito bacana para mim. E em seguida eu fui para uma empresa de pet, e aí eu fui entender esse mundo de pet, um mundo fantástico também, tem suas particularidades. Fui para o interior de Mato Grosso, e foi muito legal ali, assim, também de aprendizado. Também cuidava da indústria e da área de operações e logística. E assim, é um mundo... alimento é um mundo bastante criterioso, diferente, complexo, né? E ainda mais assim, o pet hoje ele é um membro da família, então a gente precisa trazer para dentro da área de operações esse sentimento de que eu estou fazendo um negócio, não é para cachorro, não é para gato, é para um membro da família de alguém. Então você tem que ter um cuidado, você precisa ter, né, processos rigorosos ali, como se fosse um alimento humano. Então assim, foi bem bacana. São duas mudanças aí, né? Que é a primeira, o papel que a logística passa a ter na experiência do cliente, né? Porque isso, na verdade, todas as empresas entenderam isso muito fortemente e transferem para esse time essa responsabilidade, o que também eleva o nível do time, a importância do time dentro da organização. E a indústria pet também evoluiu muito nos últimos anos. Então, se a gente pegar 10 anos atrás, essa percepção de que você está levando um alimento para o ente da família não era tão presente. Isso foi fortalecendo ao longo do tempo. Né? Foi. E assim, tem uma coisa bem bacana que você falou, que são insights legais que eu acho que vale a pena deixar para essa turma aqui. Tem outros que eu quero resgatar, mas vou deixar você falar da tua jornada. E assim, como que a gente consegue traduzir essa percepção, o atendimento dessa percepção para um número? E aí a gente vem com o TIF, né, que é o On Time in Full. Hoje, eu acho que todo mundo, a maioria das indústrias tem esse indicador, esse KPI, mas eu acho que a gente consegue ampliar ele para um operador logístico, a gente consegue ampliar ele para demais indústrias, pequena, média, grande,
que esse indicador é muito importante, né? Na Alpa, eu acho que um grande diferencial que a gente teve foi direcionar esforços dentro da área de supply, dentro da organização como um todo, esse indicador como um indicador base para a tomada das nossas decisões. Então, assim, foi muito legal ver a evolução disso, né? A gente saiu aí de um nível de serviço de 30% a 35%, e chegamos ali em dezembro com um nível de serviço próximo de 70%. A gente ainda está buscando uma eficiência maior esse ano, o nosso desafio é maior que esse, mas a gente já vê uma evolução muito grande e você percebe o cliente, puxa, isso gera negócio, isso melhora fluxo, eu melhoro a cadeia de abastecimento, eu impacto inclusive em emissões, porque você está mais efetivo, mais assertivo, você não precisa fazer o mesmo trabalho 2 vezes, você consegue deixar a cadeia toda mais eficiente. Então você olhar um indicador que é importante, né, pro mundo hoje de atendimento. Então, essa percepção que o cliente tem, quando eu traduzo isso para dentro da área de operações logísticas, esse é um indicador mãe, assim, que a gente olha com muito cuidado. E é óbvio, você parte ele em processos, então você tem cada etapa dentro do fluxo. Composição dele, né? Cada etapa dentro do fluxo, ela tem a sua responsabilidade, a gente mede cada uma delas e a soma delas compõe o nosso OTIF. Interessante. Você trouxe 2 questões que eu acho super importante na liderança, né? Uma delas sobre a questão da simplicidade e a questão de você ter a acabativa, né? De você concluir coisas. E há um tempo atrás, eu acho que eu já praticava isso no meu dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na profissional, mas eu ouvi num podcast uma pessoa que falou que a tradução da palavra shalom em hebraico, né? Significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E isso ecoou para mim, porque isso atende várias coisas, né? Atende, assim, a correção, o direcionamento das coisas, né? O que você espera de cada coisa, a forma como cada um está envolvido num determinado processo e o que precisa ser resolvido e sem precisar ser delegado, né? Então, na atitude de cada pessoa já tem ali uma contribuição, e o aprendizado com os erros, porque uma operação ela é muito viva, então tem insights que você vai tendo no meio do caminho. Se você não parar para entender isso, para fazer essa leitura e aplicar a correção, com o passar do tempo você vai ficando obsoleto, as coisas vão deixando de existir, né? E interpretar a operação, né? Você está com um desenho operacional de um jeito, aquele desenho vai mudando porque os clientes mudaram também, etc. E você está mantendo ali o mesmo jeito de fazer e tudo mais. Então, essa coisa de ser simples, de ser direto, faz com que a gente entenda melhor o que está acontecendo e dê uma orientação mais clara para quem vai executar, né? Então, quando é muito complexo, é difícil. Agora, quando é fácil, é um pequeno ajuste. E eu acho que você trouxe isso na tua fala e tenho certeza que vai ajudar muita gente também na hora de perceber, né, como simplificar as coisas. Não, assim, e tem uma conexão muito, muito legal com os princípios da Alpa, né? A gente tem um dos nossos princípios é uma pegada mais leve, né? E essa pegada mais leve é justamente ser simples nas decisões, é você acabar aquilo que você promete, óbvio, a gente quer implementar sistemas, coisas legais ali dentro, a gente faz análise de todos os nossos processos, mas a gente preza para ser claro, clean, organizado. Então, assim, a gente envolve o time para tudo isso. Então, assim, esse tema da pegada mais leve, ele tem um pouco disso, de você, cara, vamos cumprir aquilo que a gente prometeu, vamos entregar aquilo que a gente prometeu. Por que complicar se a gente pode simplificar, se a gente pode falar a mesma coisa, talvez, de uma forma diferente que a gente consiga descer isso para a cadeia inteira? Então, é um negócio muito importante e o mundo da tecnologia, às vezes as pessoas confundem muito isso. Assim, você ter muita complexidade não quer dizer que você é bom, isso não quer dizer nada, né? Eu acho que você conseguir transmitir a mensagem em todo o elo da cadeia de forma simples e clara que todos entendam, isso é eficiência, né? Então, eu acho que esse mindset ajuda muito
na hora de a gente ganha muita velocidade. Eu acho assim, a gente ganha muita velocidade quando a gente consegue ser mais simples, mais direto, fazer com que as pessoas não tenham dúvida na mensagem. Então, desde qualquer pedido, desde redesenho de fluxo, a gente preza muito por isso. Assim. Interessante, que faça parte da cultura, né? Uma outra coisa que eu percebi na tua jornada, e isso começa lá no Jameson, ainda na área comercial, no backstage da área comercial, é que você é um cara analítico, você tem uma capacidade analítica e, ao mesmo tempo, você tem uma visão de operação. E isso, muitas vezes, a maior parte das vezes, não convive na mesma pessoa. Você acha que isso é um diferencial competitivo que você tem para oferecer? Sim, eu tive a sorte, né? Eu falo que tem muita sorte quem trabalha muito também, né? Então é um pouco tem que estar chutando as caixas lá, senão não aparece. É legal, mas isso daqui é igual treinar corrida. Você adquire com prática. Você estuda, você lê, né? Eu acho que existe uma parte. Eu não acredito que essas coisas estão no DNA, né? Eu acredito muito que as pessoas elas têm capacidade de fazer o que elas querem. E aí, assim, um recado importante é, cara, o que você faz com o seu tempo, né? Eu acho que esse é o recado. Eu decidi e escolhi estudar muito mais do que os meus colegas, muito mais do que todo mundo que eu conhecia. E eu tive e isso resultou em oportunidades. Então, talvez se eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei de abdicar de algumas coisas para estudar bastante, talvez essa pessoa não teria levantado a mão falando, cara, não manda esse cara embora não, deixa esse cara aqui comigo. Talvez ele falar, não, pô, nem esse cara aqui não tem. Tem um diamante bruto ali, preciso aproveitar. Então, exatamente. Então talvez eu não teria tido essa chamada ali. Então, eu acho que assim, a gente precisa estudar bastante. Essa parte analítica ela é muito simples de ser desenvolvida, de verdade, porque matemática é a mesma desde que existe a matemática. E tem que ter um pouco de gastar a sola de sapato, sabe? De você botar a biqueira de aço e ir para dentro da operação. Acho que é importante você ter o equilíbrio das duas coisas. Se você é muito bom operacionalmente, talvez a parte estratégica, quando exija você de tomar uma decisão, você vai ter uma deficiência. E você só ser analítico, você vai falar com o time da operação, eles vão falar, pô, mas você não entende da operação, você está falando um negócio que é impossível ser implementado aqui. O PowerPoint aceitou isso, mas aqui não aceita não, amigo. Então você precisa ter o equilíbrio das duas coisas, é muito importante isso. Eu acho que para qualquer profissional isso é importante, mas hoje, para dentro da área de operações, ela se tornou um pilar muito robusto dentro das organizações. Estratégico. Isso, estratégico. E ela está vindo com uma tecnologia muito pesada. Assim, tudo é muito... Você vê lá, tudo é Power BI, tudo é sistema, existem sistemas para tudo hoje, né? De monitoramento. Então você precisa ter o equilíbrio dessas duas coisas, né? De saber analisar um número, de estudar para isso. Existem hoje, então, poxa, você tem tudo gratuito na internet, se você quiser, né? E com a IA ainda você pergunta, ela responde, então você não precisa nem procurar. Então hoje não tem desculpa da pessoa não querer estudar. Então é só como você investe o seu tempo. Eu acho que isso é uma coisa importante. Ontem a gente entrevistou aqui o Marcelo Lopes, que é o diretor de logística do Carrefour, e ele fez um comentário que eu achei bem interessante, né? Os CEOs das empresas, ao longo do tempo, eles eram originários da área de finanças, né? Alguém que tinha uma visão estratégica financeira acabava ocupando o papel de um CEO, depois eles vieram da área de vendas, das áreas de negócio, etc. E a gente vive uma onda agora de CEOs de empresas vindo da área de logística, porque a logística se desenvolveu dentro do negócio, passou a ser mais estratégica. E aquela área onde algumas pessoas não queriam trabalhar nunca, né? Que viam a área como um castigo e tudo mais, os nerds, os inteligentes, querem ir para a logística porque sabem que ali podem fazer diferença no impacto da empresa para o cliente, ou do produto para o cliente, né? E isso que você falou é muito importante porque é um profissional, né, que dedicou a sua vida se desenvolvendo, aprendendo, para poder implementar isso numa escala muito maior. Pô, e funciona, né? Deu certo.
Então, acho que acho que é um depoimento bem bacana para todo mundo. Assim, eu vivi exatamente esse cenário que você tá. Eu vivi exatamente esse cenário aí. Então, assim, meus amigos, eles escolheram, a boa parte deles escolheram a área comercial na época. E eu recebi esse desafio de ir para a área logística e eu via, assim, 2, 3 anos antes eles já virando gerentes, virando gerente regional, Andando mais rápido na carreira. ganhando premiações. Eu falei, gente, eu acho que eu tomei a decisão errada, assim. Eu tô aqui, não tô vendo, esse movimento não acontece, mas era um movimento do Brasil todo. A gente eu vi um investimento muito grande na área comercial na época, sei lá, 20, 30 anos atrás, um investimento muito grande na área de marketing e pouquíssimo investimento na área de operações, na área de logística. Pelo contrário, assim, como é que a gente faz para reduzir ainda mais o custo? Isso aqui investimento nenhum. E você falou uma frase muito legal, que assim, era visto como um castigo. E aí, tá, não tá dando certo, né? E você vê hoje a gente tá bem, assim. Você vê as empresas investindo pesado na área de operações, porque aqui tem muita oportunidade, é um diferencial. A gente tem esse negócio muito forte e é um negócio de atendimento. A gente é o último elo de conexão ali. Quando o pedido chega na mão do cliente, quem está ali representando a companhia é alguém da área de operações que está entregando ali. Então, tem uma responsabilidade muito grande. Então, ganhou uma mega relevância, assim. Então, eu vivi um pouco desse cenário de, putz, será que eu tomei a decisão correta? E hoje, puxa, eu estou super orgulhoso, não me vejo fazendo outra coisa. Bacana. Vamos entrar no Alpargatas, então, né? Vamos entrar no Alpargatas. Um ano aí, completando nesse primeiro ciclo. O que tinha no teu mandato lá, de um ano atrás? O que você veio implementar e trazer para Alpargatas? Conta um pouco desse primeiro ano de desafios aí. Legal, cara. Assim, na área de... Eu vim para assumir a área de transportes, né, na Alpargatas, assim que eu cheguei. E o meu desafio era alavancar o que o time já tinha começado ali, né? Então, assim, eu encontrei um time muito legal, muito bacana, que me acolheu, assim, fantástico. Meus pares também me acolheram, assim, de forma fantástica. E eu tive a incumbência de implementar os controles, de revisar alguns processos, então isso foi muito marcante, né? E o bacana, a gente, quando eu olho o antes e o depois, e aí eu tenho orgulho grande, o time 70% foi promovido, né? Então, assim, você vê no brilho do olhar do time ali de, putz, vale, assim, a gente ralou, viu, João? Assim, eu vou falar pra você, assim, as pessoas veem o mundo do LinkedIn ali, né? A gente contando as vitórias ali e tal, mas por trás daquilo fim de tarde, com o sol no fundo, um caminhão sabe, bacana. Aquela foto na xícara de café, exato, mostrando, né, a estaiada ali e tal. Exatamente. Mas por trás tem muito trabalho. Eles sabem, assim, eu tenho um dilema com eles que é o seguinte, ó, treino duro, jogo fácil. Não tem nada que a gente vá apresentar, que a gente vá construir, que a gente não treinou exaustivamente antes. Mas tudo a gente faz isso. Então, vai ter um workshop, vamos fazer uma apresentação. A gente treina, até a gente fala assim, cara, não tem mais nada para extrair daqui. Beleza, então agora tá bom. Então a gente faz muito isso, e essa preparação nos trouxe um monte de dúvidas que a gente não tinha antes. Assim, tipo, puxa, a gente começou a treinar e falou, peraí, isso aqui tem um ponto aqui, a gente não pegou, ó. Então vamos estratificar esse ponto, vamos entender. Ah, verdade, ó. Realmente a gente ia deixar passar. Então a gente treina muito para a gente poder ter um jogo fácil. Esse é o gabarito, eu falo gabarito sempre, tá? E eles sabem, eles colocaram ali para mim como a frase do Jay, né? O gabarito é treino duro, jogo fácil. Então, pra gente ter os resultados, para as pessoas serem promovidas, pra gente entregar os resultados, a gente treinou pra caramba. Não teve ninguém que treinou mais que a gente. Então, a gente estudou, a gente passou noites dentro da companhia, passamos feriados que as pessoas estavam ali, a gente focado em desenvolver, aprender, entender, pra gente chegar num nível de controle que hoje a gente consegue prever as coisas, prever quanto que o orçamento vai dar, prever qual vai ser o nosso nível de serviço, a gente consegue. E esse é um recado bacana para o seu público, que é o seguinte, a área de operações, ela de logística e tal, ela sempre foi tida como uma área
muito operacional, muita musculatura. Transpiração, exige suor. Não, se você tem que. E eu acho que isso que gerou medo muito tempo das pessoas de ir para a área de operações. Não, peraí, você tem que sempre estar ali. Parece que a gente sempre está sujo de graxa, com a mão na graxa, e sempre olhando um negócio de curtíssimo prazo. Cara, preciso fazer emergência, é tudo sempre para a última hora. E a gente. Sem planejamento, né? Exatamente. Assim, a gente sempre foi visto muito assim. E a gente percebe que a gente não é assim. A gente tem que planejar. A gente precisa olhar os próximos 3 passos ali. A gente tem que ter um plano de curtíssimo, que exige mais flexibilidade, um de médio e um de longo prazo. Então esse foi um ano da gente construir isso, sabe? De construir o nosso curto, médio e longo planejamento ali estratégico, como que a gente quer se ver daqui 5 anos, como que a área de operações da Alpargatas estará daqui 5 anos. Então, assim, a gente se preparou para isso, para a gente se organizar para isso. Então, esse é um recado que a área de operações ela precisa construir essas visões para você conseguir. E assim, não tem problema você mudar ao longo do caminho, mas você precisa olhar o seu horizonte. Peraí, deixa eu ver. Será que o que eu estou fazendo hoje vai me levar até lá? Eu vou chegar até lá executando essas atividades que eu estou fazendo hoje? Eu estou priorizando corretamente? Então, assim, a gente precisa se perguntar, mas se eu não sei para onde eu quero ir, eu vou me perguntar o quê? Eu não sei para onde eu quero ir, então eu preciso ter um horizonte, um direcionamento, e esse direcionamento eu preciso percorrer esse caminho. Então eu preciso ter um plano para isso. Então hoje a área de supply, né, a nossa vice-presidência, que hoje é liderada pelo Adriano, ela nos provoca muito para isso. E esse ano de 2024 a gente construiu isso dentro da área de operações da Alpa. Bacana. Fala um pouco do escopo da área de operações que você cuida, a área de operações do Adriano, você cuida de logística. Esse é o desenho, né? O Adriano ele é o diretor, o vice-presidente de supply chain, e debaixo dele tem a diretoria de operações, que é a minha, eu cuido de todo o transporte de todos os CDs da Alpargatas. Aí ele tem a área de compras, a área de planejamento, tem uma área de projetos, então ele tem os internacionais também que responde para ele. E aí eu sou a diretoria da área de operações da Alpa que responde para o Adriano. Entendi. E nessa diretoria, fala para a gente assim, o número de pessoas, o número de CDs, dá uma dimensão para quem nos ouve e nos assiste. Olha, nós somos ali aproximadamente 2.500 pessoas dentro da área de operações como um todo. Nós temos aí 5 centros de distribuição, né? 2 grandes centros, o de Campina Grande e o de Montes Claros, e nós temos o de Carpina, Santa Rita e o de Extrema, que é focado em e-com. Então essa é olhando, né, de fora assim, o grande escopo da área de operações. Entendi. E parceiros envolvidos nesse processo, terceiros, transportadores, etc. Nós temos aí um pool de aproximadamente 15 a 20 parceiros que fazem toda a nossa distribuição, e agora a gente está vindo com mais um parceiro, um forte parceiro, 2 na verdade, fortes parceiros, que um é a DHL, que está ajudando a gente com uma torre de controle, então vai ser muito legal, de novo, trazendo mais eficiência para atender melhor, para acertar mais, né? E a gente está vindo agora com a Corp, que vai ajudar a gente na implementação de um WMS muito mais robusto, muito legal para dentro dos nossos CDs. Então tem aí, nessas duas, né? Torre de controle DHL e um WMS novo, pelo menos mais 1 ano e meio de projeto. Facilmente. Até cortar a fita de tudo está funcionando. Facilmente. Tem, assim, são aqueles que dão um friozinho na barriga, né? Tem uma expectativa grande tá dentro dos nossos principais projetos estratégicos. Então, é um desafio bem, bem legal. Está sendo bem divertido. Tô dormindo pouco, viu? Eu tô dormindo um pouco. Tá com uma pele boa. Eu desfaço bem. Acho que é o início do ano. Vamos voltar a falar no meio do ano. E falando então dos entregáveis aí do ano de 2025 do seu time, assim, qual é a mensagem? A mensagem do ano de 2024 foi, bom, a gente precisa se organizar, ter previsibilidade, ter indicadores, saber para onde a gente está indo, etc. 2025. 2025 vai ser um ano de consolidação, assim, disso, né? De a gente aterrissar o plano, da gente consolidar o plano. Então, assim, a gente vem com
implementando um programa de excelência, né, para a gente equiparar e colocar todas as operações dentro do mesmo frame. Então a gente está organizando isso. Estamos organizando um programa de excelência para os nossos parceiros também, então que vão ter premiações, vai ser bem legal também. E a consolidação de todo esse plano que a gente desenhou em 2024 para implementar 25 e 26. Então, você falou 1 ano e meio, mas a torre tem que ser até junho agora, né? A torre a gente conclui ela até junho. Então a gente tem fazendo todos os testes e envolvimento, treinamento com transportador e tal. Então tem muita coisa acontecendo que a gente iniciou em 24, que a gente consolida agora em 25. Então é um ano que a gente tem que estabilizar todas as entregas e promessas. Estabilizando, aí a gente pensa em novos investimentos e novos avanços, que é um pouco daquele lema, né? Começa, termina o que promete, terminou, aí a gente avança para uma próxima etapa. Então a gente está com um ano de consolidação agora. Queria explorar um aspecto na tua liderança, que é uma coisa que eu também gosto de estudar bastante, que é o assunto da ambidestria, né? Você conseguir dividir o seu tempo no presente e no futuro. E você está, enquanto a operação está fazendo as entregas e precisa atingir suas metas, etc., você está organizando e trabalhando em aspectos do futuro que vão te levar para um outro nível, né? A operação de hoje não te leva para um outro nível. Implementar novas coisas, trazer sistemas, trazer tecnologia, etc., exige um esforço de tempo, de escolha, depois de implantação, depois de amadurecimento. Como é que você divide o teu tempo entre o presente e o futuro? Hoje, assim, obviamente isso muda conforme a maturidade do time, conforme a maturidade do seu conhecimento dos processos, né? Conforme as entregas anteriores. Então isso tudo vai consolidando, né? Mas hoje eu tenho 50% a 60% olhando agora, olhando os próximos, o ano, né? Eu acho que olhando o que eu preciso entregar, o que eu prometi dentro do ano. E 40% eu divido em olhar o médio e o longo prazo. O longo prazo, eu invisto 10%, 5% do meu tempo e 30% já olhando o médio prazo para se preparar para as coisas que podem acontecer, se preparar para alguma mudança de rumo, uma sazonalidade um pouco mais acentuada. Então, é um pouco dessa forma que a gente se organiza ali. Interessante. Bem importante falar sobre isso, porque eu acho que isso é um desafio da liderança. De querer fazer coisas novas e ser um pouco engolido pela operação, né? Daí passou o dia, passou a semana, passou o mês e isso vira um desafio. Importante, né? E confiar um pouco, né, Jameson? O presente ele te entrega um resultado muito imediato, você materializa ele facilmente. O médio prazo não tanto, e o longo prazo nada, né? Você não enxerga ele. Mas por isso o direcionamento é importante, para você saber para onde você está indo e assim, não, isso aqui vai ajudar a gente a chegar no patamar que a gente busca. E assim, cara, a gente não precisa engessar esse sonho, essas entregas do futuro, né? Eu acho que a gente vai... Quem disse que há 5, 6 meses atrás que o dólar estaria como o dólar está, né? Então assim, a gente precisa revisitar isso de forma consistente, né? Então a gente, a cada período ali, de 3 em 3 meses, a cada 4 meses, a gente, peraí, estamos no caminho certo? Aquele plano que a gente desenhou faz sentido, né? Principalmente o de médio. O de longo prazo a gente mexe pouco. Mas o de médio ali, será que está fazendo sentido ainda? Não, tá legal, estamos no caminho. Então, é importante porque é o que você disse, né? A pergunta que a gente se faz sempre é: se a gente continuar fazendo exatamente o que a gente faz hoje, eu consigo entregar as promessas que eu tenho lá no futuro? Se a resposta for duvidosa, se você ficar, peraí, deixa eu entender, eu acho que é legal você ter um pouco de atenção para o médio prazo, porque você precisa arrumar ali, corrigir. E arrumar o curtíssimo prazo, você corrigir o curtíssimo prazo é caro, né? Então você precisa, por isso que é importante você fazer um bom planejamento de médio e longo, porque quando você está no curtíssimo, qualquer mudança de rota ela é cara, ela é custosa, exige muito tempo, porque você embanana todo o processo. Então, evitar as mudanças de curtíssimo prazo, vamos fazer agora, amanhã, imediatismo, aquela coisa toda, e sempre planejar bem o médio e longo para você conseguir direcionar o caminho para o sonho, né, para os grandes objetivos. E assim, a gente dividiu e a gente pensou nos próximos 5 anos. Como que eu quero estar daqui 5 anos? Quero estar dessa forma. O que eu preciso fazer agora, de curto, médio e longo, para chegar lá? Como que eu faço? Então,
Vamos olhar o ano de 2024? Vamos. Então eu preciso construir essa base. E 2025? 2025 eu preciso consolidar essa base. E 2026? Poxa, eu preciso ter investimento em sistema, ter que ter investimento em parceiros, trazer um programa de excelência. Então, eu preciso investir em pipeline de liderança. O que eu preciso fazer? Então, assim, é um pouco dessa visão que a gente tem dentro do nosso negócio hoje. Bem legal. Vamos chegando no final aqui, infelizmente, né? Passou rápido demais. Eu nem vi o tempo passar de verdade. Pois é, que bom, que bom. Eu também não vi, eu só olhei ali agora. Mas enfim, eu queria... Você falou um pouco sobre gostar de estudar, né? E investir seu tempo no aprendizado. Como é que você se desenvolve? Né? O que você lê, o que você ouve? Como é que você dedica seu tempo nessa fase de se desenvolver, se aprimorar? Bom... Olha, assim, eu divido, o tempo é uma coisa importante pra gente hoje, né? Assim, geralmente a gente não tem, né? E o que você perdeu, você não recupera. Não tem estoque de tempo? Não tem. Eu queria ter um pouquinho, mas não tem. Então, eu me dedico muito, eu leio bastante. Então, eu tenho uma rotina diária. Eu acordo 4:30 da manhã todos os dias. Então, assim, eu tenho uma rotina, né, quando eu acordo, de leitura. Eu gosto muito de escutar podcast, de verdade. Eu escutei 2, 3 seu aqui já, que eu vou escutando o podcast de vocês aqui. Saber o que esse cara vai me perguntar, né? E aí eu acho legal, porque você aprende, né, com as histórias das pessoas. Eu acho que é muito bacana. E eu procuro também, eu tenho alguns mentores, assim, né? Tem alguns colegas que eu sempre estou próximo, fazendo perguntas, escutando respostas, escutando perguntas, então isso me ajuda muito. E de vez em quando eu gosto de fazer alguns cursos, sabe? Que poxa, eu vejo que tem uma aderência com o que eu estou buscando, etc. Mas se eu puder dar uma dica, hoje a gente não tem desculpas, cara. De verdade, assim, olha. Tem gente, por exemplo, investindo o tempo delas, criando conteúdos muito legais. Mas muito legal. Tem um monte de porcaria, né? A gente precisa separar as coisas e, assim, de novo, como você quer investir seu tempo? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. E não exige muito da gente, cara. Eu falo para você, se você lê hoje 20 minutos por dia, nada mais, você pode cronometrar. Deu 20 minutos, você fecha a página do livro, você consegue ler 12 livros no ano. Poxa, olha o tanto de conhecimento que você consegue absorver gotejando ali 20 minutos. Mas na disciplina. Na disciplina. Então, 20 minutos por dia, se você parar para pensar, é pouco, né? É a mesma coisa quando você fala de esporte. Eu preciso ficar 2 horas numa academia. Cara, se você fizer 30 minutos por dia, você vai envelhecer muito melhor que 80% da população. Então, a gente precisa ter uma disciplina e a gente buscar fontes que a gente vai absorvendo pouco todos os dias, e isso vai trazendo uma mudança de mentalidade, um aprendizado que você, né, puxa, isso aqui eu posso aplicar. Então, eu vou fazendo muito isso, assim, mas eu tenho uma rotina bastante rigorosa, assim, com esporte, com leitura, com estudo. Então, eu sempre estou estudando alguma coisa, eu sempre estou lendo alguma coisa, sempre. O que te marcou em leitura nos últimos 12 meses aí? Puxa, olha, eu li o livro da Nike, a história da Nike. Maravilhoso. Cara, assim, quando acabou... Arrepiante, Quando acabou o livro, eu fiquei assim... Cara, mas eu fiquei nostálgico. Eu falei, puta, mas não vai ter mais nenhuma paginazinha assim, procurei na internet, mas nem uma continuaçãozinha. Porque o livro é muito legal. E assim, ali, cara, ele é um cara comum. Só que ali você vê muita disciplina, coragem, né? resiliência. O cara teve que estudar muito, o cara teve que ouvir um monte de não, sabe? Um negócio fantástico ali, né? Maravilhoso. Então, esse livro é uma biografia que eu recomendaria muito. A Marca da Vitória, de Phil Knight. É muito bom, gente, olha. Legal. Não vão se arrepender de ler esse livro. Muito legal mesmo. O que mais você tem aí? Vamos colocar aí. Olha, tem um que eu li, eu gosto muito. Eu sei que ele é controverso, mas eu gosto daquele Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, ele tem algumas coisas ali que fala muito de disciplina. E a disciplina ela ajudou muito na história, né? Eu acho que ajuda muito ali, né? Eu acho que esse é um livro muito legal de se ler, assim. Eu acho que
traz alguns insights muito positivos. Trabalha a questão da disciplina, né, do direcionamento. Isso, dessa pequena dose todos os dias, ele fala bastante disso. Eu acho muito legal esse livro. Eu acho que O Poder do Hábito é muito bacana Fortíssimo. também. Fortíssimo. De novo, fala de disciplina, né? E eu gosto muito, eu faço assim, olha, geralmente eu leio um autoajuda desses, depois eu leio uma biografia, eu leio uma literatura. Então, por exemplo, tem vários livros, mas tem um que eu gosto, que é A Farsa, né? Uma história de suspense ali. Mas aí vai de cada um. Tem gente que gosta só de autoajuda, tem gente que gosta só de literatura. Eu faço uma mesclagem para dar uma, né, desafogada no cérebro. Né? Legal. E podcast, o que você gosta de ouvir? Olha, eu tenho um que eu gosto muito, que é muito legal, do Zero ao Topo. Maravilhoso. Puxa, eu maratonei esse daí. Cara, esse é muito louco esse podcast. Porque assim, ele conta história de gente comum. Isso aí. Comum. Assim, a pessoa, ela era, o cara era farmacêutico. E aí o cara é um dos maiores batedores de galinha, de frango da América Latina. Impressionante. Como o cara conseguiu isso, né? Você vai ver. Então tem várias histórias ali de gente comum que... O do Zero ao Topo, eu tenho um projeto de podcast com uma organização que eu participo, chama YPO, que é Young President Organization. E eu tive a ideia de fazer o podcast do YPO ouvindo do Zero ao Topo. Então, eu vou te mandar depois no WhatsApp, tem lá hoje já mais umas 150 entrevistas e tudo mais, é bem legal, são pessoas assim que têm uma história de vida muito bacana, e a motivação veio do Zero ao Topo. Porque eu fazia praticando esporte e eu ouvia um atrás do outro. Exatamente, cara. Eu faço exatamente isso. Eu boto no ouvido e vou correr. E assim, ele dá uma sensação de que a gente está próximo de um ser humano ali. Exato. Ele fala assim, o cara fez uma coisa grandiosa, mas ele é um ser humano como eu sou. E ele errou como eu. Ele conta os erros, os tropeços, fala assim, poxa, então não é possível, né? Você fala assim, é possível. Pô, aconteceu com o cara errou tanto, o cara fez tomou um monte de decisão errada. E deu certo, né? Então, do Zero ao Topo é Você já muito legal. ouviu do Romero Rodrigues, do Zero ao Topo? Que é o cara que fez o Buscapé? Não ouvi. Nossa, você tem que ouvir esse. Vai ouvir. Ele é um cara genial, né? Um cara genial. É investidor hoje, né? Ele representa o fundo Headpoint, se eu não estou enganado. Né? Posso estar enganado com o nome. Mas, assim, é uma história muito inspiradora, né? Da forma como o Buscapé se posicionou no mercado, os desafios, né? Mas, assim, fazendo um spoiler rápido, teve um dia que o Google cortou ele, né? Então, assim, o Google falou, cara, não tem como, né? Não vou deixar mais você... E aí, o que aconteceu foi que o telefone dele começou a tocar, porque muita gente estava usando o produto. E ele, assim, no mesmo dia que ele achou que ele ia quebrar, ele também entendeu que ele ia dar certo. É muito legal, é muito louco, né, cara? É. E a gente não tem noção do tanto que essas pessoas, dificuldade que elas passaram, né, cara? Assim, tem histórias lá que o cara quebrou, que o cara teve que repensar o negócio. Mas, assim, é muito legal. Assim, se vocês puderem, do Zero ao Topo, é muito bacana. Maravilhoso. Jameson, muito obrigado por estar com a gente aqui. Foi um prazer te receber, entrevistar você, te conhecer um pouco mais e aprender com você. Super obrigado pela tua... Cara, eu que agradeço, viu? Desejo um sucesso grande para vocês. Tenho certeza que espero que esse conteúdo ajude, né, as pessoas a entender um pouco do nosso mundo, né, do mundo de operações, de logística. Falar um pouquinho aqui é um grande prazer. Muito obrigado.